Partes constituintes da captação. Nós temos todas essas partes e a gente vai ver cada uma delas, iniciando pela tomada de água. Então, nós vamos ver tubulação de tomada, caixa de tomada, torre de tomada, captação flutuante. Vamos ver em que casos a gente utiliza um ou outro tipo de tomada. Vamos ver barragem de nível, vertedor ou enrocamento. Barragem de nível necessária quando o manancial não dispõe de nível suficiente para a colocação dos dispositivos de tomada. Reservatório de regularização, utilizados quando é necessário acumular água, quando vazão mínima é inferior à vazão de demanda, mas vazão média superior à vazão de demanda. Estou repetindo para gravar, né? Vamos ver também na próxima semana sobre o tratamento preliminar, grades e telas e desarenador. As grades e telas geralmente estão presentes em todo tipo de captação, já os desarenadores não, nem sempre. São necessários quando o curso d'água apresenta transporte intenso de sólidos. A gente vai ver o valor que é superior a 1 grama por litro, então a concentração desses sólidos. Iniciando pela tomada de água, é um dispositivo da captação que conduz a água do manancial para as demais partes do sistema. Temos aqui os diferentes tipos de tomada, os quais a gente vai ver a seguir. Importante aqui, uma recomendação da NBR 12213, que a velocidade nos condutos livres e forçados não deve ser inferior a 0,6 metros por segundo. Isso para evitar a deposição de materiais, de sedimentos nos condutos. A tubulação de tomada é uma tubulação simples, é o dispositivo de captação mais simples que tem, responsável por conduzir água para a unidade seguinte. A unidade seguinte pode ser, como mostra aqui na figura, um desarenador, no caso aqui 2 caixas de areia, sempre tem que ter 2, e um poço de sucção. Poderia ser, no caso de não haver necessidade do desarenador, essa tubulação de tomada ela poderia descarregar água diretamente no poço de sucção. Então, poderia ser também uma caixa de passagem. Qual é a aplicação da tubulação de tomada? Para cursos d'água perenes, quando tem pouca variação de nível e rios que não possuam escoamento torrencial, porque no escoamento torrencial se tem arraste de sólidos volumosos e esses sólidos eles podem danificar a tubulação de tomada. Vejam que a tubulação de tomada ela tem um crivo, então geralmente é um crivo aqui na ponta para evitar a entrada de sólidos, ou pode também ser a tubulação perfurada. Depois tem uma figura que dá para ver melhor. E essa tubulação ela fica apoiada no rio, em pilares, alvenaria, concreto, madeira ou também estruturas metálicas. Aqui temos uma tubulação de tomada com crivo, que descarrega água em uma caixa de passagem, também chamada de poço. E desse poço parte uma adutora por gravidade. Essa adutora por gravidade, ela pode estar levando água diretamente para a estação de tratamento de água ou ainda até uma estação elevatória. Nessa figura nós temos também uma tubulação de tomada com crivo, mas que descarrega em poço de sucção. Então aqui vejam, temos a tubulação de sucção da bomba e aqui também tem um crivo, que é típico da instalação das bombas centrífugas, né? Aqui um exemplo, foto que mostra um poço de sucção que é utilizado na captação de água no rio Guarita. Bom, mas nem sempre é necessário o poço de sucção. Às vezes, se tem condições favoráveis no rio e também nas margens, a tubulação de tomada ela pode ser ligada diretamente à sucção da bomba, como mostra aqui a figura. Aqui a figura que eu falei, que ao invés do crivo também pode se utilizar a tubulação de tomada perfurada. Tem o mesmo objetivo do crivo, evitar a entrada de sólidos e posteriores danos nas estruturas de captação e também as estruturas de jusante. E também é possível utilizar bomba submersível diretamente no manancial. Claro, desde que se tenha nível suficiente de água para garantir o bom funcionamento dessa bomba. Já a caixa de tomada, diferentemente da tubulação de tomada, dos diversos tipos que a gente viu, é empregada quando o escoamento é torrencial ou rápido. É uma estrutura mais segura, digamos assim. O que acontece se você coloca uma tubulação de tomada num
manancial que tem escoamento torrencial rápido. Pode ser que leve toda a estrutura embora. Então, nesses casos, é recomendado utilizar a caixa de tomada. As caixas de tomada, elas têm grade na sua entrada. Aqui na vista em perfil, no corte, nós podemos ver aqui essa grade. Então, aqui a caixa e aqui nós temos a grade. E quando após a caixa de tomada for utilizado o canal, passa-se a ter um canal de derivação que a gente vai ver agora. O canal de derivação, então, ele cumpre a função de caixa de tomada. Então, vejam que tem uma grade na entrada e também cumpre a função de levar água para a unidade seguinte. Então, é muito utilizado quando tem caixas de areia, os desarenadores. Então, ele interliga essas unidades. Vejam que aqui nós temos um desvio, né? Então, esse canal ele serve como um desvio parcial das águas do rio. Então, passa a escoar nesse canal e vai para as próximas unidades do sistema. É uma estrutura utilizada em captações de médio a grande porte. Por quê? Porque em situações de pequeno porte, a gente tem que manter a velocidade recomendada pela norma, superior a 0,6 metros por segundo. Então, para manter essa velocidade, para estações pequenas, os canais teriam que ter dimensões muito pequenas que tornam a construção e manutenção inviável. Então, somente para captações de médio e grande porte. O poço de derivação é um poço que é construído na margem do curso d'água e que serve para proteger o conjunto motor-bomba. Nesse caso, o conjunto é submersível. Proteger do quê? Proteger do arraste desse conjunto pela água e também do impacto do conjunto motor-bomba com os sólidos que vêm com as enchentes. Então, qual é a aplicação? Para mananciais que apresentam escoamento torrencial e onde as margens são inundadas com frequência. E no caso de reservatórios, lagos, grandes rios também, quando se tem uma grande variação de nível, tem outras alternativas que são mais indicadas, que são a torre de tomada e também a captação flutuante que a gente já vai ver. Então, como dá para ver na figura, a torre de tomada é uma estrutura que permite a captação de água em vários níveis. Então, conforme o nível varia, você consegue, mesmo assim, fazer a captação. Qual é a indicação da torre de tomada? Para grandes sistemas de abastecimento de água. Então, para lagos e reservatórios, grandes rios, quando tiver uma grande variação do nível de água, tanto em profundidade quanto em relação ao afastamento das margens. Só que essa é uma alternativa de grande custo. Então, por ter um custo elevado, até a NBR 12213 recomenda que sua utilização seja feita somente após um estudo muito bem feito, técnico-econômico, considerando também outras alternativas tecnicamente viáveis, como é o caso da captação flutuante. A torre de tomada ela pode funcionar como tomada de água e elevatória também, e tem que observar a qualidade da água, porque nos reservatórios é muito comum problemas com algas na parte superior e também problemas com matéria orgânica em decomposição e também ferro e manganês nas camadas mais inferiores do reservatório. Aqui temos um exemplo de torre de tomada que leva água para a cidade de Lisboa, em Portugal. Aqui na direita uma foto da torre em construção, vejam que é uma mega estrutura. E nesse link vocês encontram mais fotos e informações sobre essa torre. Aqui um outro exemplo, uma torre de tomada em Brumadinho. A captação flutuante, então, se aplica nos mesmos casos da torre de tomada, ou seja, lagos, reservatórios que tenham grande variação de nível e também rios maiores, rios com escoamento mais tranquilo, fluvial e que não tenham uma arraste de sólidos flutuantes grandes. Essa tem sido uma alternativa muito mais econômica quando comparada à torre de tomada, principalmente para pequenas e médias comunidades. Nós temos 3 tipos de captação flutuante. O primeiro, que mostra aqui a figura, é com motor e ou bomba não submersíveis instalados em balsa. Então, aqui nós temos a balsa, onde ficam os flutuadores, e em cima, aqui dentro da balsa, fica o conjunto motor-bomba. Essa balsa ela é ancorada, temos aqui cabos de aço. Aqui temos um mangote, que aqui já temos o início, então,
da A a B, que é a adutora de água bruta. Aqui temos fotos desse tipo de captação na represa Billings, em Itacoacetuba, São Paulo. Outro exemplo desse tipo de captação na barragem de Acauã, em Aroeiras, Paraíba. Aqui dá para ver bem a balsa, os flutuadores e também os conjuntos motor-bomba que não estão submersos. Nessa figura nós temos um outro tipo de captação flutuante, com bomba submersível suspensa por flutuadores. Aqui se utiliza mangueira flexível e temos também boia para a sustentação dessa mangueira. Aqui temos um exemplo da utilização desse tipo de captação flutuante na barragem de Jucazinho, em Pernambuco. A gente consegue visualizar aqui nas fotos os flutuadores, mas não consegue ver os conjuntos motor-bomba, eles ficam lá embaixo, submersíveis. E também a gente não consegue visualizar aqui a mangueira flexível que transporta a água. Nós temos aqui também alguns dados técnicos fornecidos pela empresa, depois vocês podem consultar. Só destacar aqui que essa estrutura está preparada para suportar grandes variações de nível na barragem, cerca de 30 metros, e serve para captar água isenta de manganês do fundo e também das algas da superfície. Então, captação sempre em posição intermediária. E o terceiro tipo de captação flutuante é esse no qual apenas a tomada de água é flutuante. Então, nós temos aqui uma boia, daqui a água captada flui por gravidade, através desse mangote flexível, vai até um poço e a partir desse poço a água pode fluir por gravidade ou por bombeamento, então dependendo da necessidade do desnível do terreno. Essa alternativa ela é aplicada somente quando tiver pouca variação de nível no manancial. Por quê? Porque se o nível variar muito, tem que ser construído um poço muito profundo, porque aqui a água tem que fluir por gravidade até o poço. E se esse poço ele precisar ser muito profundo, ele pode se tornar inviável. Então, somente para pequenas variações de nível. Dessa primeira parte do conteúdo sobre tomada de água, vou deixar a princípio aqui um exercício para vocês tentarem fazer e depois eu mando um vídeo com a resolução. Depois nós teremos outros exercícios. Então, dimensionar uma tubulação de tomada de uma captação de água de superfície destinada a uma comunidade com população de projeto de 2.000 habitantes, com consumo per capita médio de água macro medido de 150 litros por habitante por dia. Considere coeficiente de reforço do dia de maior consumo, K1 de 1,2. Consumo da ETA de 3% do consumo da população. Então, lá na equação da vazão, vocês vão ter que utilizar no C ETA o valor de 1,03. Então, é um acréscimo de vazão necessário para ETA. As unidades de produção de água deverão ser projetadas para funcionarem no máximo 16 horas por dia. Então, vocês vão encontrar uma vazão em litros por segundo, vão ver essa vazão diária, quanto tem que ser, e depois vocês vão encontrar a vazão que seria necessária, então, para essa operação 16 horas por dia. Então, vocês vão encontrar uma vazão um pouquinho maior. O comprimento da tubulação de tomada é de 5 metros, de ferro fundido, revestido internamente com argamassa de cimento. Então, o coeficiente C de Hazen-Williams, para o cálculo da perda de carga, né, é de 130. E ela descarrega num poço de tomada, conforme essa figura. Então, aqui eu coloquei os passos para vocês calcularem. Então, primeiro, calcular a vazão de captação. Depois, o diâmetro da tubulação, para respeitar aquela velocidade recomendada pela norma. Tem que ser superior a 0,6 metros por segundo. Depois, vocês vão conferir a velocidade para o diâmetro adotado. E, por fim, também calcular a perda de carga nesse trecho. Ok? Então, tentem fazer. Depois eu envio um vídeo com a resolução completa.